Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui novamente uma pessoa muito especial. Essa é a terceira vez que ele está aqui nesse podcast, a segunda como convidado, né? E são as amizades que eu faço e muitas vezes fazer o quê? É o que a gente consegue trazer aqui no podcast, o cachê não é tão alto e aí a gente consegue trazer esses convidados aqui, né? No episódio de hoje eu recebo João Silveira, atleta amador de treino desde 2006, empreendedor no ramo alimentício e organizador de algumas das provas mais desafiadoras e inusitadas do cenário de corrida de montanha. Ele está à frente do desafio Deus Me Livre, a Maldição do Corpo Seco e a Expedition Paisé. Eventos que testam não só o físico, mas também o psicológico dos participantes. Além disso, João faz parte do projeto Ultra Ajudar, unindo esporte e solidariedade. Hoje vamos mergulhar no universo dessas provas, entender as suas particularidades e os desafios que os corredores enfrentam e conhecer um pouco sobre o que leva alguém a se aventurar em eventos tão extremos. Seja bem-vindo, João Silveira. Zulu, boa noite a quem... bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. Boa madrugada também, depende do horário que as pessoas estão nos assistindo ou nos ouvindo. Feliz demais em estar aqui, né? Eu tenho muita honra de ter participado de alguns episódios, 2 episódios, na verdade, né? E feliz demais com os números que o podcast Na Montanha vem atingindo, viu? Então, prazer e agradecer muito você aí por ter essa oportunidade de novo de estar aqui. Obrigado, né, por toda a ajuda. Você esteve aqui lá 2023, né? Era tudo mato aqui. Né? Era mato, né? Tudo mato. Mato. Aí você ajudou a dar uma baixada no mato, né? Roçamos um pouco. Aí depois já subiu de patente. Foi convidado para ser co-host. Exatamente. Não, foi um episódio histórico ali também que eu ajudei você a entrevistar 2 personalidades aí do nosso esporte. Mas legal demais, bom demais estar aqui. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aí, passar essas informações e acredito que tem muita informação bacana aí para passar desses eventos alternativos aí que a gente está trabalhando. Né? Não é essa a pergunta inicial, mas pelo jeito você está querendo ficar milionário, começou a organizar eventos aí, é isso? Zulu, dizem que na aviação, né? Na aviação, dizem que a forma, como uma pessoa ficar milionária na aviação, ela entrar bilionária, né? Daí ela perde dinheiro e vira milionária. No trail, como organizadores, já passaram outros organizadores por aqui, organizadores de provas muito grandes, aí, muito conceituadas e consagradas no nosso cenário. E as minhas provas, as provas que eu trabalho, na verdade, né, são 3, são eventos pequenos e eu lembro de ter ouvido aqui alguns diretores de prova reclamando, né, da questão do quanto se ganha como organizador de prova. E eu fico imaginando eu sei a realidade, não preciso imaginar. Tinha um pequeno organizador de prova. A gente faz mais e participa e dá muito trabalho pelo amor mesmo, pela diversão, né? Pelo que isso traz de prazer aí de gerar essas experiências, que são experiências diferentes, nós vamos falar sobre isso, né? Eu tenho certeza. E eu acho que a motivação é essa, né? Dinheiro, com certeza, não é. Já que a trilha entrou em outro rumo, como que é fazer mais com menos? Porque você é um pequeno organizador ainda, não é nem um menosprezo em falar. Você cobra um valor ali de inscrição muito abaixo,
E um detalhe importante. Naquele evento que você não cobra nada, você ainda dá premiação em dinheiro. Qual que é o segredo? Não, bom, deixa eu fazer uma pequena correção. O evento que tem premiação em dinheiro e tem cobrança de inscrição, que é baixa, né, pelos padrões do cenário que a gente tem visto, acompanhado. É um valor baixo de inscrição e um pequeno número de atletas também, que são 50 atletas no máximo. E aí me leva aí para a sua pergunta inicial, que é como fazer mais com menos, né? E aí, Zulu, eu não sei, vamos lá, primeiro, dando um passinho atrás, esse fazer mais depende do que você, né, do que nós estamos falando em fazer mais. Porque é claro que, por exemplo, a gente não tem em nenhum dos 3 eventos o desafio Deus Me Livre, né, que é totalmente gratuito. Eu confundi, eu achei que a premiação a premiação é na Maldição do Corpo Seco. Na Maldição do Corpo Seco, exatamente. A Maldição do Corpo Seco e um terceiro evento que a gente lançou agora, acabamos de lançar, fresquinho. Esses 3 eventos, eles são eventos pequenos ainda. São eventos pequenos ainda e eu acho que continuarão sendo, porque não tem a intenção de se tornar mega eventos, né? Bom, o que nós temos ali? Por que a gente entrega mais, talvez, em experiência, mas não em kit, não em premiação? Mesmo a Maldição, que tem uma premiação em dinheiro, é uma premiação baixa, né? Não é uma premiação, um valor expressivo. Mas nós não entregamos em termos de estrutura, de glamour, de kit, né? Tudo isso é bem modesto, é bem de acordo também com o que fatura um evento pequeno como esse. Eu acho que nós entregamos mais, e aí sim, eu concordo plenamente, e eu tenho isso como missão nesses eventos, é experiência. Os 3 eventos, né? Agora o Desafio Paisé, que é esse novo evento, está no mesmo barco aí. A intenção é a mesma, a missão é a mesma, entregar experiência. Se nós não estivermos entregando experiência, né, o grupo que organiza esses eventos, está errado, né? Não tem expectativa. É claro que muitas vezes a gente conta, e até tem a ver com fazer com menos. O fazer com menos, muitas vezes, ele faz com que as pessoas participem mais, que tenha mais engajamento. E acabe isso ajudando até o evento a entregar mais, né, pelo engajamento de algumas empresas, enfim, que acabam entrando aí como parceiros, como apoiadores. E isso, às vezes, nem é dinheiro, não estou falando de dinheiro, estou falando de estrutura, de apoio, de alguma maneira, a estrutura material, né? E isso nos ajuda a entregar minimamente um evento bacana, como deve ser, com respeito aos atletas, com atendimento às necessidades dos atletas. Mas eu falo de experiência mesmo. A pessoa sair do evento e sentir que ela participou de algo diferente, positivo, que ela vai guardar na lembrança, que ela vai guardar positivamente na lembrança e que ela teve uma experiência diferente daquilo que ela estava acostumada. E é essa a missão dos 3 eventos que a gente organiza. Muito bom. Toma uma água aí, vou fazer um merchan aqui. Vamos lá. Rapidinho. Este programa é um oferecimento de alto estilo, desde 1985, fabricando produto de alta qualidade e alta durabilidade a um preço justo com matéria-prima nacional e buscando deixar a menor pegada ecológica possível. De montanhista para montanhista, acesse www.autoestilo.com, use o cupom Na Montanha 10 e tenha lá sua mochila, seu colete para corrida de montanha excepcional. Tem ali as mochilas para os montanhistas, para quem vai fazer o seu trek, né? Então, um abraço à Avi, à Verônica e todos aí da Alto Estilo. João, voltando aqui à nossa conversa. Posso fazer fugir do script aqui, fazer um testemunhal? Claro, sempre. Sabe que eu tenho admiração pelo Alto Estilo, eu juro, que é uma admiração pelo Alto Estilo. Por quê? Porque eu sou das antigas da montanha, né? Eu comecei a escalar em 1988, eu comecei a fazer escalada em rocha e atravessei a década de 1990 escalando
na região sul do país, ali na região de Curitiba, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Mas eu tinha muitos amigos em Curitiba, muitos amigos no Paraná, e eu admirava muito as marcas que tinham, porque nós não tínhamos nós não tínhamos acesso ao material importado, então a gente tinha que contar com os produtores brasileiros. E o Paraná estava muito fértil nisso, e a Alto Estilo era uma dessas marcas que surgiu nessa década, e realmente, desde aquela época, assim, na época eu gostava muito da marca. Tive um distanciamento durante um período, que eu não via mais a marca, e agora essa retomada da Alto Estilo foi uma grata surpresa, e com a qualidade que eles têm. Bacana, reforçando o seu merchan. Obrigado. O Chiquinho, né? Foi ali. Chiquinho. É o grande escalador, o pioneiro aí. Então, tá desde 89. Você que é empresário sabe que ser empresário no Brasil é praticamente ser um milagreiro, né? Diante de tudo que se passa, diante da carga tributária. Esse é um outro assunto, dá um podcast também. Embora a gente vai perder alguns amigos. Mas você imagina ser empreendedor de equipamento para montanha na década de 90. Então, 90. Tudo isso que a gente já sabe, tem mais todas as outras dificuldades por trás. E o pessoal da Alto Estilo tem dado um apoio para a gente desde o início ali, quando tudo isso aqui era mato, né? Foi uma grata surpresa a AVE ter entrado em contato. Mas é isso, é a gente ser persistente, a gente investir o nosso tempo, investir dinheiro e ter essas marcas que dão credibilidade e acaba avalizando todo o nosso trabalho. Isso é importante. João, voltando ali para os eventos, né? Você também é um escalador das antigas, ali também anos 90. Em 2006 você começa na corrida de montanha, que é esse o nosso mundo agora. Né? O que te atraiu na corrida de montanha? Que você já estava ali na montanha, mas aí você resolveu acelerar o passo. Né? Resolveu fazer a corrida e também esse desafio por trás em trazer experiências. O que eu vejo na questão do desafio alternativo não é o kit. Né? Como você falou, não tem kit, não sei o que, não tem isso. Mas a grande experiência. E a gente sabe que tem tido uma onda dos FKTs, né? Que são experiências diferentes, as pessoas têm tido uma grande aceitação. Né? O que levou você a ir para esse caminho? E realmente você pensa em continuar desse tamanho? Não pensa em copiar Paulo da La Mission com 5, 6 mil atletas na prova? Seu vizinho lá que passa no seu quintal, Indômite, com 1.800 pessoas, ou TMB com Rafael Miranda com 4 mil atletas? Não pensa em ter essa quantidade de pessoas aí nos eventos do João Silveira? Bom, vamos por partes ali. Primeiro, a entrada na corrida de montanha foi porque eu já estava na montanha, né? E eu acho que foi natural, assim, quando eu vi, eu já estava correndo na montanha. Até era uma brincadeira dos escaladores, a gente passava o dia na montanha, na parede, escalando, e aí no final do dia, né, começava a anoitecer, recolhia todo o equipamento, botava na mochila, e aí descia correndo, assim, mas descia correndo com aquela mochila pesada, com o equipamento, e a brincadeira era assim, quem chegava mais rápido lá embaixo, que é a turma meio, né, sem muita noção, mas saía correndo e na maior velocidade possível tentava chegar lá embaixo primeiro. E nós tínhamos, e eu tinha essa preparação para ir para a montanha de dar umas corridinhas, fazer um treino, né, para tentar ficar em melhores condições físicas para ir para a montanha. Então eu já corria, eu comecei a correr como, né, a maioria de nós que estamos na montanha hoje, comecei correndo asfalto, as provas de asfalto, 5 km, 10 km, 21, 42, até que se descobre uma prova de trilha que chama a atenção, que seduz você, e aí você vai, né? E foi o que aconteceu comigo. Comecei descobri, eu estava em Curitiba, correndo a maratona de Curitiba, e descobri numa contrarrelógio, terceira capa da contrarrelógio, um anúncio do Desafio Urubici, que existe até hoje, lá da mesma empresa que organiza o professor Carlos Duarte. É 52 km. É o professor Carlos Duarte que organiza a Volta à Ilha, né? Eles organizam essa prova que é belíssima.
Então sai de Urubici, sobe 26 quilômetros até o alto do Morro da Igreja, parte desse trajeto por trilha, e depois desce 26 quilômetros até a cidade de volta. Né? Então dá para fazer de dupla, dá para fazer solo. Mais um desafio pra gente aí. Então. A gente já tem o Thor. O Thor, né? Agora esse os aí 330. eu faço a descida. Isso aí tá mais fácil, né? Vamos focar nesse. E aí comecei por lá. E aí, primeiro ano fiz em dupla, segundo ano eu já fui solo e assim foram aparecendo outras provas. O circuito de corridas de montanha aqui de São Paulo, enfim, foram outras provas, a gente fui acompanhando. E eu acho que isso foi natural, né? De estar descobrindo essa paixão. Eu abandonei de vez o asfalto e eu abandonei a escalada. E parti só para a corrida de montanha mesmo. Foi uma paixão que tomou conta e deixou eu só como corredor de montanha mesmo. Eu falo ainda hoje que eu continuo sendo montanhista. Eu não larguei a condição de montanhista, né? Eu continuo indo para a montanha e curtindo estar na montanha e por mais que seja, muitas vezes, não é nenhuma corrida, é uma travessia, às vezes é um trekking forte, uma marcha forte, eu estou na montanha e eu continuo sendo um montanhista. Eu vivo a montanha, portanto, desde 1988. E da escalada, da época de escalada em rocha, eu tinha muito isso, nós tínhamos muito isso, que era a comunidade de montanha ali, de encontrar os amigos, o pessoal que escalava, de ter aquele gosto de conversar sobre o tema, de discutir o equipamento, de discutir a rota, a melhor via para subir uma parede, as técnicas, enfim. Era uma comunidade que nós tínhamos e que ela foi crescendo ao longo do tempo e eu vi com tristeza que ela foi se desvirtuando, ela foi perdendo a essência, né? No trail, eu tive a percepção em algum momento que isso estava começando a acontecer. E quando nós começamos a trabalhar, eu e mais um grupo de pessoas que organizam, por exemplo, o Desafio Deus Me Livre, a intenção, né, foi assim, ela nasceu de diversas conversas, né, diversas conversas. Além da conversa clássica que nós tivemos na madrugada, no meio da trilha, encontrando o Seu Beija, conversas com outros corredores, que são alguns das antigas, alguns nem tão das antigas, mas que tinham a mesma preocupação, que era manter a essência da comunidade trail. Aquela coisa de poder encontrar alguém na trilha e se importar com a outra pessoa. Às vezes, se a pessoa não está tão bem, você ajudar. Você só querer conversar, porque é uma pessoa que divide a mesma paixão pelo mesmo esporte, com as mesmas dificuldades que você tem, com a mesma curtição, com o mesmo amor que você tem por aquele local. Eu não concebo você passar por uma pessoa, se você está num local ermo, longe ali da civilização muitas vezes, e tu não parar para conversar ou pelo menos dar um bom dia para essa pessoa. Isso eu acho um absurdo. E ainda hoje não, cada vez mais, ainda tem isso. De a pessoa, você dá o bom dia, a pessoa não responde, sabe? Que eu acho que é absurdo. Você está numa trilha, você não vê ninguém há algum tempo já, e de repente você vê um cidadão correndo, uma cidadã correndo, com mochilinha e tal, e você fica feliz. Eu, pelo menos, fico. E você dá um bom dia, e a pessoa não responde. Isso, para mim, é o fim da picada, porque assim, isso vai desvirtuando, esse tipo de atitude, não condiz e não tem a ver com a essência daquilo que eu aprendi como o ser do montanhismo, o estar na montanha e ter a cultura do montanhismo. Eu tive sorte que o meu primeiro professor, do meu primeiro curso de escalada em rocha, metade do curso falava mais sobre a teoria, a história das conquistas e o que era a filosofia do montanhismo. Né? E isso eu trouxe até hoje e carrego comigo. Então, eu acho que a motivação que teve minha e de um grupo de pessoas que trabalhou, que organiza, né, desde o início, o Desafio Deus Me Livre foi essa, e isso também, Zulu, migrou para as outras provas, né, para a Maldição do Corpo Seco, e isso é o que nós estamos trazendo lá do interior, lá da Mantiqueira, aqui para a montanha paulistana, que é o Desafio Paisé, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Já vai ter polêmica aí, viu? Porque tem um monte de gente que fica falando que aquilo ali não é montanha, não. Que o Pico do Jaraguá é não sei o quê, é assim, é assado. É um bom tema isso aí, viu? É um bom tema porque você trouxe aqui, e como eu sou um assíduo
espectador do Na Montanha e interessado pelos assuntos do podcast Na Montanha, eu sei que um dos entrevistados que mais repercutiu, né, até hoje repercute, e que teve audiência aqui foi o Pedro Hauck, né? O Pedro Hauck é montanhista, um dos grandes montanhistas do país, escalador, guia, né, de montanha, diretor da Soul Outdoor, da loja Alta Montanha, que tem um podcast também super conceituado. Ele também é um pesquisador, ele é formado em geologia. Isso. Né, geologia. E ele já fez um vídeo, inclusive, explicando o que é uma montanha. Então, eu aprendi com o Pedro Hauck. Uma elevação de 300 metros em relação à base dessa elevação. Né? Nós temos 300 metros ali. E isso caracteriza uma montanha. Então, ele até fala da questão do Pico da Neblina e do 31 de Março, né? Que são duas montanhas que estão próximas, mas não existe essa diferença entre uma e outra de 300 metros. Então, o Pico da Neblina é uma montanha. Então, tem algumas questões ali que ele fala nesse vídeo dele. Isso me chamou a atenção porque eu recebi pelo Instagram da prova, eu recebi esses questionamentos. Pô, mas o Pico do Jaraguá é montanha? Eu senti a pergunta assim, um tom meio irônico. E aí eu dei a mesma explicação. Eu disse, bom, inclusive, se você for em qualquer dicionário de conceito, né, porque tem que ser conceitual, a questão de o que define o que é uma montanha é isso. Você tem 300 metros de diferença em relação à base dessa montanha. E o Pico do Jaraguá tem, então, é a montanha paulistana. E se também não for, que fique como uma licença poética. Pô. Então, é a montanha paulistana e pronto. Verdade. E ali, normalmente, quando eu estou dando os meus cursos de montanha, principalmente nos SESCs aqui de São Paulo, eu uso o Pico do Jaraguá como exemplo, dizendo o seguinte: se você subir pelo asfalto, é montanha. Se você for pela trilha, uma prova de trail run. Né? Então, porque muitas vezes quando se fala em montanha, as pessoas pensam só em terra ou trilha para chegar. Não, a gente tem vários exemplos de montanha que você vai ter acesso pelo asfalto. Então, o Pico do Jaraguá é um exemplo. E agora, eu nunca falo, né, aqui nesse podcast, já passamos de mais de 130 episódios, e eu nunca falo de mim, nunca falo da minha questão, mas eu como treinador, e você pode corrigir, porque você é um grande atleta, no Pico do Jaraguá você treina para qualquer prova do Brasil. Eu já tive basicamente em todas as provas do Brasil. E por que eu faço essa afirmação? Os meus atletas, Mari Deguchi, Priscila, Mileide, Pedro, são pódio geral na maioria dessas provas do Brasil. Mari é campeã paulista de 2014. Priscila foi quinto colocada geral na La Mission 2024. Tudo treinando no Pico do Jaraguá. Então, quando eu vejo alguém falando mal do Pico do Jaraguá, eu falo assim, que desconhecimento e que ignorância. O rei da montanha não sai daqui. Os grandes atletas estão lá todos os finais de semana treinando. Uma trilha extremamente técnica, difícil. Dá para você piorar o grau de dificuldade, descer a cerca. Dá para você melhorar o grau de dificuldade fazendo a trilha da bica, a trilha do silêncio, fazer o asfalto, fazer escada. Então, assim, é um local perfeito. Né? E eu falo que é bem seguro. Então, para quem tem esse preconceito, não tenha, vá para o Pico do Jaraguá, principalmente no dia 2 de agosto. No dia 2 de agosto. Eu preciso fazer uma correção só, corrigi-lo, né? Se me permita aí, por favor, fazer uma pequena correção. Você falou que o Pico do Jaraguá ele serve para treinar para qualquer prova do Brasil. Eu iria um pouco além, assim, eu corrigiria para dizer assim, eu acho que qualquer prova de trail do mundo, como parte do seu treinamento, você consegue. Você consegue não. Ele é super adequado para isso, né? Porque você tem todas as características que você falou. Ele tem, realmente é duro, tem tanto para subir, se você tá focado ali em treinar a subida, mas a descida dele em alguns trechos também é bem técnica. Simula bem várias situações de várias provas que nós temos, tanto aqui quanto fora. Tá próximo de São Paulo. Tem uma questão que é urgente, que você tem tratado no podcast com
e é muito louvável que você trate, que é um assunto sério, que é a questão da segurança das mulheres na trilha, e o Pico do Jaraguá ainda permite isso, né? Permite que as mulheres treinem com segurança, porque é um local ainda seguro, ele é um parque, ele é fechado, tem vigilância, então é um local que, pelo menos, eu nunca ouvi assim, uma história de violência, mas então é um lugar tranquilo para todas as formas para você treinar. Está muito próximo de São Paulo, então eu não entendo assim, um local maravilhoso, bonito, uma vista linda. Você tem água, banheiros, você tem uma estrutura para treino fantástica ali, né? É claro que não é só o pico, não dá para também você ficar só no pico, claro que não, né? É bom que você saia também, que vá conhecer outros locais. Mas você é de São Paulo e você não passar pelo Jaraguá para fazer uma preparação para alguma prova, está errado, pô. Se você não conhece, então, está errado, mas tem uma solução para você. Tem uma solução para você. Posso entrar nesse assunto, então, já? A solução começa agora, né? Já começa sábado, agora. Na verdade, quem está ouvindo esse podcast já tem a oportunidade de estar fazendo a inscrição, porque Sim. esse episódio ele está entrando um pouquinho depois. As inscrições abriram agora dia 15. Né? Dia 15 de março. Então, pode ser que nesse momento aí, basicamente, nós estamos quase 2 semanas depois. Nós estamos aqui antes do dia 29, que no dia 30 a gente tem um desafio chamado Deus Me Livre. Então, olha o tanto de coisa que dá para a gente falar. Esse episódio está rolando nesse momento, pré-desafio Deus Me Livre. Mas aí já tem o Jaraguá também. Tem o Jaraguá. Que as inscrições estão abertas. Pode ser que não esteja mais aberto também, né? Não sei, porque... São quase 15 dias, né? São 200 vagas. São 200 vagas. A gente tem que pensar o seguinte, é um parque estadual, né? Ele está dentro da estrutura da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. É um parque fechado, né? Ele tem horário de funcionamento, ele tem as regras de um parque, de uma unidade de conservação, né? Você tem toda uma fauna ali que é absurdamente assim, deslumbrante para estar dentro de uma cidade como São Paulo, né? Fauna e flora, né? Porque também você tem a questão de geológica também, as rochas que você consegue ainda ver ali no Jaraguá, toda a questão da vista que você tem da cidade. Então, tem todo um cuidado ali da fundação, do parque, e nós, então, vamos fazer uma prova com 200 pessoas, né? Com muito cuidado, com muita organização, muito alinhados com a gestão do parque para fazer o melhor evento possível, do ponto de vista, um evento impecável, do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista de atendimento às regras do parque, com o mínimo impacto possível, com várias regras que nós vamos seguir e também exigir dos atletas para que a gente faça uma ocupação do bem no Pico do Jaraguá no dia 2 de agosto. Né? Como você bem disse, as inscrições abriram dia 15 de março, são 200 vagas, pode ser que já não tenha mais, não sei, né? Eu, como organizador, desejo que não tenha mais vagas, mas tudo bem, se tiver ainda, corre lá e faça a sua. Esse é um evento que a gente buscou realizar ele com as mesmas características dos outros eventos que nós temos, que é a integração, a experiência, né? Nós usamos isso como uma missão do evento, que é trazer convivência e experiência, tá? Da comunidade trail. Nós temos cada vez mais assim, atletas treinando no pico, principalmente em época de preparação de provas, né? Uma grande quantidade de atletas aos finais de semana. A gente que frequenta também durante a semana acaba encontrando, mesmo durante a semana, o pessoal treinando lá. E eu sei, você sabe que no entorno de São Paulo, a grande São Paulo, região de Campinas, regiões próximas aqui, existe um mundo de corredores de montanha, de trilha, que muitas vezes vão para as provas distantes de São Paulo, né? E tem aquela experiência ali de chega, pega lá o seu kit, vai para o hotel, descansa, no dia seguinte larga, chegou, pegou sua medalha, o seu troféu, enfim, e foi para o hotel, tomou um banho, descansou e veio embora. O que nós queremos? A gente procura no evento do Pico de Jaraguá, que é uma prova, né, uma prova
que não é uma prova longa, né? Uma prova de... o total da prova é 2,7 km. É uma única largada, né? Larga na administração, próxima administração do parque, percorre uma trilha, chega na trilha do Paisé, que é a principal trilha, né, para quem vai treinar montanha, quem vai treinar trail no parque, sobe a trilha do Paisé e vai em direção às escadarias da torre, das torres de comunicação, das antenas, né, e sobe a escadaria até o final. Né? Então, são 250 degraus de escadaria no final da prova. Então, você tem ali em torno de 350 metros de ganho em 2,7 km, como você bem falou, com algumas dificuldades de terreno ali que acabam complicando ali, deixando um pouquinho mais penosa a subida. Então, isso é a prova, mas não é o evento em si. O evento em si é um momento ali de competição, né, que é lógico. Nós temos hoje uma competição acirrada por esse segmento que já existe, e existe uma briga grande ali, né, de grandes atletas, que são atletas reconhecidos aí do nosso esporte e que disputam ali quem é o mais rápido da subida, tanto no masculino quanto no feminino. E isso eu acho que vai dar uma briga boa, né? Eu já sei, por conversar com alguns deles, que essa briga já existe e essa briga vai piorar agora, depois a briga saudável, né? Uma briga por diferença de minutos e segundos ali na subida. Então vai ter essa parte da competição, claro, mas aí dentro da própria competição tem algumas características que nós vamos trazer de outros eventos. Uma delas, por exemplo, é isso aqui, ó, o sino. Isso nós vamos fazer, claro, não dentro daquela área de trilha onde é uma mata fechada, onde a gente encontra ali o sagui, encontra a preguiça, né? Encontra alguns animais ainda que são super visíveis na trilha. Mas na parte aberta, lá em cima, no final do trecho, já na escadaria, é um espaço que nós vamos fazer um corredor humano ali, um corredor de atletas que já terminaram, familiares, amigos, visitantes do parque, convidados e que vão fazer um corredor humano ali para incentivar os últimos metros da subida. E a escada, eu tenho certeza que ela... Mas aqui é o João, organizador, viajando e sonhando, né? Eu imagino essa escada lotada e eu acho que isso aqui vai virar uma imagem assim, uma imagem que vai ser uma imagem marcante e uma imagem que vai ser guardada na memória de todos, assim, do nosso esporte, que vai ser essa subida final da escadaria. Então, tenho certeza, a gente tem já tem algumas coisas acertadas, tanto com a gestão ali, quanto com a organização, né, a pessoa que está nos ajudando na organização, e que vai ser uma surpresa para quem for correr a prova. Esses metros finais aí, eu tenho certeza que por mais difícil que seja, e a gente sabe, você sabe, quando a gente faz a subida do Paisé e termina na escada, ninguém termina sorrindo, né? A gente acaba os últimos degraus lá da escada bufando e com aquela expressão de sofrimento. Mas eu tenho certeza que a gente vai ver são sorrisos nessa escada, porque não vai ter como ser diferente. Estamos guardando algumas coisinhas aí que vão ser muito legais. Isso é experiência, né? E a parte da convivência é o que vem depois da prova, porque nós vamos gerar tanto no momento da premiação, que vai ser um pouquinho diferente também do que tradicionalmente a gente tem em provas, um espaço para exposição de produtos e serviços e equipamentos, alimentação, suplementação, hidratação, que nós vamos fazer na marquise da parte de cima ali do parque, né, próximo à escadaria das antenas, e uma parte de palestras também, durante parte do dia, também para envolver ali entidades e o público que também não é talvez um público entrante muitas vezes no trail, que tem o acesso, tem a possibilidade. A pessoa está em São Paulo, tem interesse de conhecer o trail, mas eu não vou para Minas ou para o Paraná ou para o Rio ou lá para o interior de São Paulo para ver uma prova, porque eu não vou pagar estadia, viagem, tudo, porque eu não sou ainda desse esporte. Eu tenho curiosidade. Eu pego o carro, anda meia horinha, está no Pico do Jaraguá, vem aqui, vai passar um dia bacana, vai conhecer os equipamentos, vai ver uma festa do trail, vai ouvir palestra, ou seja,
Para o público entrante também vai ser interessante. E para a nossa comunidade que já vive o esporte, é convivência total. Esses dois, experiência e convivência, que é o que nós temos de missão nos outros 2 eventos, a gente está trazendo para esse evento em São Paulo. E eu tenho certeza que quem estiver lá vai sair com essa mesma sensação, com essa mesma certeza. E feira de equipamentos, palestra, muita troca de experiência. E podcast, não vai ter? Podcast, o convite já foi feito, o senhor foi um dos primeiros a ser informado e convidado, né? Então, e como eu sei que é sua área, né? O senhor está sempre no Jaraguá também, eu tenho certeza que o podcast Na Montanha estará lá, já foi convidado, e no que depender da gente, vamos fazer isso, botar o podcast Na Montanha no Paisé. Cachê tá alto, hein? Cachê agora altíssimo. Quem foi que autorizou você lá? Foi o Afonso Sardinha? A gente pediu permissão para o Afonso Sardinha, né? É que a gente fala isso aí, mas o pessoal não conhece o Afonso Sardinha, né? Mas eu pedi permissão. E aí me falaram o seguinte, inclusive uma pessoa do parque me falou assim, inclusive dá para fazer um evento à noite. Aí eu olhei para a casa do Afonso Sardinha e pensei, bom, legal, gostaria, quem sabe nos próximos anos, né? Porém, não farei largada perto da casa do Afonso Sardinha, porque não vão brincar. A gente brinca lá em São Bento com o Corpo Seco, mas não vão brincar com o Afonso Sardinha, né? Tem algumas histórias ali. João, uma prova de aproximadamente 3 quilômetros, né? Muita gente deve achar que é um desafio muito tranquilo. Ali eu conheço pessoas que conseguem fazer a trilha em 15 minutos, né? E tem pessoas que levam 40 minutos para fazer a trilha do Paisé. Então, quem que pode ir ali no site, fazer a inscrição e participar desse evento no dia 2 de agosto? Legal. Uma boa pergunta, porque gera muitas dúvidas, né? Ao mesmo tempo que parece, 2,7 km é acessível para qualquer um, eu vou lá, enfim. Não é bem assim, mas também a pessoa pode pensar, bom, se a prova só tem isso aí, deve ser muito difícil, não é para mim. Também não é assim. Não é uma prova só para aquela pessoa que quer fazer, não, eu vou disputar para ver se eu vou bater o recorde do segmento lá, vou ser o recordista, vou ficar entre os primeiros. Não é só para isso. É uma prova, como eu falei, é uma prova pela experiência desse evento. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Ela é dura, claro que assim, ela não é acessível para todos, porque tem alguns trechos que são um pouquinho mais complicados, para quem não conhece. Eu vou falar rapidamente assim, dos trechos, né, que tem. Ela uma prova que larga num paralelepípedo, né, um curtinho, ali tem um pedaço de um paralelepípedo. Logo ela já entra numa trilha, e aí uma trilha tranquila, né, de aproximadamente ali uns 400 metros essa trilha. Aberta, tranquila, não tem nenhuma dificuldade essa trilha, é plana, muitas vezes tem uma descidinha, e ela vai levar num novo paralelepípedo. Desce uma escada, tem um trechinho curto de escada, desce e entra num novo paralelepípedo, plano também, mais ali 200 metros aproximadamente. Aí sim o caldo entorna, né? A porca torce o rabo e daí começa a subir. Ali entra na trilha do Paisé. Temos ali um trecho de paralelepípedo novamente, uns 200 metros? 200 metros, né? Bem. Aproximadamente 200 metros, que eu, particularmente, que no final de semana, aí, no sábado, o meu treino ele apareceu como fugiu o nome aqui. Local Legend? Local Legend. Né? Quem mais passou pela trilha ali nos últimos dias. E realmente eu tenho passado muito lá. Para mim, eu acho esse o trecho mais difícil da trilha. Entendeu? Dói, toda vez que eu passo ali, dói. Então, é complicadinho, a inclinação, ela começa a inclinar, depois ela piora um pouquinho, então já é duro ali. E aí, depois desses 200 metros, entra numa trilha mesmo. E essa trilha ela vai alternando a dificuldade dela, a hora um pouco mais fácil, a hora um pouco mais difícil. E o final dessa trilha realmente é mais complicado. Não é nada assim, não tem, para quem não conhece, não tem escalaminhada, não tem
via ferrata, não tem corda, não. Você vai correr e caminhar o tempo todo. Só que ela é dura, no finalzinho dela tem uns degraus mais altos, que você tem que fazer um movimento de mais força com as pernas, enfim, para subir. Uma escadaria de madeira, chega no asfalto. No asfalto você roda ali, sei lá, 100 metros, mais aproximadamente, entra para um paralelepípedo curtinho e entra para uma escadaria de 250 degraus. E essa é a prova. Dá para qualquer um fazer, né? Inclusive porque a prova, o Desafio País é assim, não tem premiação em dinheiro, ela premia os 3 primeiros do geral, feminino e masculino, e premia por categorias. Então são 6 categorias, e nas categorias premia os 3 primeiros. Então tem muita premiação. Você consegue ir lá e beliscar, né, dentro da sua categoria, quem sabe beliscar também um troféuzinho para levar para casa como recordação. Mas claro, o que importa é você participar da festa, participar da experiência, de tudo que vai acontecer durante esse dia, dessa chegada que eu tenho certeza que vai marcar você, né? Depois participar ali do restante do evento também. Então ela é acessível para todos, não precisa ser assim, vou lá para fazer em 20, 21 minutos, que talvez o campeão masculino bata esse tempo, ou não, estou longe disso. A prova tem 1h30 para você fazer. Tem 1h30. Para você ver, são menos de 3 quilômetros e você tem 1h30 para fazer. Então você consegue dimensionar ali a dificuldade, né, do percurso, mas eu acredito que qualquer pessoa ali que treina, que gosta do treino, que já faz, né, já tem um pouquinho de experiência, vai conseguir fazer tranquilamente. Muito bom. Ô, João, nós estamos lá em agosto, mas eu preciso voltar para março. Bora. Vamos voltar para março, claro. Queremos falar em agosto, né? Então vamos falar sobre o desafio Deus me livre. A gente começou pelo final, na verdade. Mas é que esse podcast aqui, ele não tem assim um... É bagunçado? Não, não tem... Não é bagunçado. Não são tão metódicos, sabe? Por isso que é legal, por isso que é bom, pô. A gente vai e volta no que precisar, sobe e desce a montanha enquanto isso. Falando agora do desafio Deus me livre, né? Como que funciona essa prova e quais são as principais características dela? E já vou emendar outra pergunta. Quem pode participar e como faz essa inscrição? Chama seu Beija? Bom, eu vou começar pelo final, porque assim, esse período que agora estamos próximos, né, da realização, a prova acontece dia 30 de março, no domingo. Pós-Indomit. Pós-Indomit, né? A Indomit acontece sexta e sábado e o desafio no domingo. São Bento do Sapucaí, São Paulo, divisa com Minas Gerais, região da Serra da Mantiqueira. O que acontece? Esse período é um período que nós mais recebemos essa pergunta. Como faço para participar do desafio Deus me livre? Ou o que eu tenho que fazer para participar do desafio Deus me livre? E isso já é um erro, porque... Uma das regras do Desafio Deus me livre, que é cheio de regras, né? É diferente do podcast aqui, que não tem muita regra. Lá tem bastante regra. Então, lá é o seguinte, tá lá nos destaques do Desafio Deus me livre que a primeira coisa, não pode pedir vaga e não pode perguntar como consegue a inscrição. Você tem que ir atrás da inscrição. E tá lá os caminhos. Tem nos destaques do Instagram, tem os caminhos de como faz para conseguir... a inscrição. E é interessante porque as pessoas, elas têm muitos, e alguns atletas, inclusive, que estão na lista de atletas desse ano, que vão participar lá do evento, que descobriram ali como fazer, descobriram o jeito de entrar. Então, o que eu digo, o que eu posso falar para quem tem interesse, para quem acompanha, para quem gosta, em primeiro lugar, acompanhe. Acompanha tudo que está acontecendo lá no Instagram, diariamente tem uma postagem, tem as informações nos destaques, vai acompanhando, vai vendo o comentário, os textos das postagens, vai acompanhando. E vai interagindo ali, vai interagindo com o que está sendo feito. E seja criativo, né? Dê bom dia na trilha.
Isso é o básico. Isso está, inclusive, assim, a lei número 1 lá. Dá um bom dia na trilha. O que está lá, né? Assim, o seu tempo no Strava, não importa que você seja recordista de segmentos e tal. Se você não der um bom dia na trilha, está fora. Né? Então, está fora, já esquece. Porque esse um bom dia na trilha, o que ele é? Ele é conceitual. Ele fala sobre o que o seu beija, que é o idealizador da prova, o que ele valoriza para dar a bênção dele para o atleta fazer parte da brincadeira. O bom dia é conceitual. O que é dar um bom dia? Um bom dia é a pessoa conviver, né, na trilha, fazer parte da comunidade, ter essa alegria de estar lá, porque muitas vezes também, Zulu, eu tenho certeza que você concorda, muitas vezes a gente tem atleta que vai para a trilha, mas ele não vai porque gosta, ele vai porque está na moda, é instagramável, né? Faz o que tem que fazer, sai correndo, porque aquilo ali para ele é meio que um fardo. Então, assim, dar o bom dia, ter essa relação com a comunidade do trail, esse é o principal. E acompanhar lá, ir acompanhando, participando, interagindo. O que caracteriza, que você me perguntou, o Desafio Deus Me Livre? O Desafio Deus Me Livre é uma prova que tem 1,3 km, né? Quem participa são 20 atletas masculinos, 20 atletas do feminino. Tem um grupo que se chama Seca Pimenteira, que também vai, né, no dia lá. O Seca Pimenteira é aquele atleta que ele vai prontinho, vai de shorts, camiseta, tênis, bonitinho, leva a inscrição, né, para fazer o pagamento da inscrição, faz o pagamento da inscrição e fica lá esperando. Se um dos 20 atletas que está confirmado faltar por alguma razão, ou às vezes acontece, como é um pós-indômito, ele chega lá, lesionou, machucou, teve algum problema e, não vou poder correr. Aí chama o Seca Pimenteira 1, depois chama o Seca Pimenteira 2, e ele entra para substituir aquele atleta, para a gente fechar o time. Então são 20 atletas, que eles largam, né? São 20 largadas, um masculino e um feminino, largam juntos, eles não estão disputando entre eles, só largam juntos para a gente marcar o tempo. Faz esse tempo, é só subida. O Desafio Deus Me Livre não tem plano, ele é só uma subida de 1.300 metros. Com 3 segmentos diferentes ali, 3 terrenos diferentes, e marca o tempo. Ao final das 20 largadas, né, que largaram os 20 do masculino e 20 do feminino, a gente avalia ali o tempo de todos. Os 5 melhores tempos de cada categoria, do feminino e do masculino, passam para a segunda bateria. Daí, na segunda bateria, são 5 largadas, um homem e uma mulher também. E aí os 2 melhores tempos da manhã do masculino e os 2 melhores tempos do feminino vão para a última e decisiva bateria, que é o duelo. E aí larga os 2 homens juntos e as 2 mulheres juntas. Né? E ali vai, quem fizer o menor tempo da manhã se chama ali o vencedor, né? O campeão daquele ano. E a premiação, né, que é outra característica também que diferencia o Desafio Deus Me Livre, existe um totem na entrada da trilha, e esse totem de madeira, nele vai sendo fixado a cada ano uma placa de metal que vai ficar ali eternamente, por isso que nós chamamos de eternos, quem ganha o melhor tempo a cada ano. Ele fica o nome da pessoa, do atleta, e a marca, o tempo que ele fez naquele ano. Então, edição 2025, está lá o nome do atleta e o tempo que ele fez naquele ano, que foi o menor tempo de todos naquela edição. O nome do atleta do feminino e o nome do atleta do masculino. Isso aí é muito legal porque tem várias histórias aí bacanas também, assim, de atletas que posteriormente levaram a mãe, já velhinha, para ver ali o nome dele, né? O nome e sobrenome. Então, o sobrenome da família está lá e vê que está ali, né? Que aquilo ali vai ficar para sempre. E eu imagino também isso, está indo para a 5ª edição agora esse ano, do desafio. Eu fico imaginando daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Né? O atleta, às vezes, já não corre mais, vai levar o filho, o neto, para conhecer, vou mostrar um lugar para você aqui. Ó, tá vendo essa plaquinha aqui em cima? Ó? Essa aqui sou eu. Eu acho que isso é fantástico. Isso vai contar muito também da evolução do nosso esporte, que vem sendo contada lá, porque ano a ano, no masculino, pelo menos, vem baixando o tempo, né?
às vezes de 1 segundo de um ano para o outro, mas vem baixando, a gente vê que existe uma evolução já ali. E por último, para encerrar, né, para responder a sua pergunta, o que caracteriza também o desafio é o sino, que são o pessoal que vai assistir, que vai apoiar, e a gente espalha os sinos pela trilha, e o atleta não sobe em paz, né? Ele sobe sendo incentivado, né? Isso é muito positivo, sendo incentivado, seja por aplauso, seja por gritos ali, e principalmente pelo barulho do sino que vai ecoando na trilha. Onde ele está, ele vai ouvindo o barulho do sino. Quando ele passa ali próximo à primeira porteira, já toma sino no ouvido, e isso ajuda muito também na motivação, na atmosfera do evento, né? Que maravilha! Agora, você falou pagamento, você falou para mim lá no início que era gratuita a prova. Como que é esse negócio? Como que é o pagamento, Deus me livre? Então, não, foi um ato falho, não é gratuito, né? Não, como? Vai fazer um evento gratuito? Como? Não pode. Não é gratuito. Inclusive, assim, depois já vou emendar em outra. Não sei se você estava livre no seu script aí para perguntar, mas eu tenho uma informação importante também do desafio. Pagamento é o seguinte, todo atleta tem que tem um pagamento da inscrição. Ele tem toda uma via, um caminho tortuoso para conseguir a sua inscrição, para conseguir estar no start list lá entre os 20 né, masculino ou 20 do feminino. Ele tem um caminho tortuoso. Ele conseguiu entrar, então agora ele tem que pagar a inscrição. A inscrição ele paga domingo, no próprio dia do evento. No local do evento, ele tem que chegar no mínimo uma meia hora antes para fazer o pagamento, fazer o check-in, enfim. E aí ele tem que fazer o pagamento. O pagamento, ele veja bem, esse pagamento ele é obrigatório. Não tem carteiraço, não importa quem seja. Não importa que seja o atleta mais estrelado da nossa constelação de atletas estrelados do nosso trail nacional. Não importa. Ele tem que chegar lá e entregar a inscrição. A inscrição é um pé de moleque comprado na venda do Félix, lá em São Bento do Sapucaí. E a gente sabe qual é o pé de moleque. Não adianta que, comprei o pé de moleque em São Paulo, lá no Extra, nem tem mais, no Açaí, e, não, cara, tem que ser o pé de moleque da venda do Félix. E a broa de milho, que é a broa de milho tradicional, enrolada, assada na folha de bananeira e assada, que é do Seu Vicente. Então, a broa de milho e um pé de moleque. Se ele trouxer uma broa de milho que não seja do Vicente, também ele não vai correr. Ele vai sentar lá e vai ficar assistindo. Todos têm que levar, todos os atletas, e o seca-pimenteiras. Se não levar, não participa. Toda a arrecadação, é importante falar sobre isso também, toda a arrecadação, 100% da arrecadação, ela é dividida entre organização, staff e atletas. Então, reverte para os próprios atletas aquilo ali. Né? Eles conseguem consumir o que eles pagaram de inscrição. Isso é também outra coisa que nenhuma outra prova no Brasil tem. Ou você vai numa prova bacana lá, você pagou lá 500, R$1.000 para a prova. Você não consegue retomar isso de volta. Não, lá não. Você pagou, mas logo em seguida você já está usufruindo daquele seu pagamento. Muito bom. Ô, João, deu uma fome aqui, falando de pé de moleque, de broa. Da próxima vez, por favor, né? Traz aí uma broa do Seu Vicente, o pé do moleque, que é muito bom o pé de moleque do Seu Félix, e a broa também, viu? É o melhor, viu? É o melhor. Inclusive, o senhor está convidado, né? O senhor está convidado a participar, né, do desafio, né, a estar presente lá no dia 30 de março, e aí vai poder usufruir lá em loco, né, da broa, do pé de moleque. Eu sou sempre selecionado pro desafio. Sempre. Está sempre selecionado. Desde o primeiro. Sabe que esse ano o Will, né, o Wilton Nascimento, que é um atleta também... Já teve aqui, né, que é um atleta também... um dos grandes atletas que nós temos no Brasil, do trail. Esse ano ele conquista a condição de lenda no Desafio 2000. O que é a lenda? A lenda é aquele atleta que por 5 anos consecutivos esteve presente no desafio. Caramba. Porque todos os anos ele classificou entre os 5 primeiros do desafio. E os 5 primeiros do desafio conseguem vaga no ano seguinte.
consegue vaga no seguinte, participa, e ele participou, e aí conseguiu vaga de novo, classificou de novo, e ele está na 5ª edição. Então, basta ele correr esse ano, ele já está confirmado, né? Que ele vai se tornar condição legend do desafio Deus Me Livre. E esse ano, só para falar mais uma coisinha do desafio, esse ano nós temos uma novidade no desafio. Esse ano ano passado a gente fez uma brincadeira, porque tinha uma criançada lá, e a gente fez uma brincadeira da subida ali, da rampa com as crianças, e foi muito legal, assim, foi muito bacana, a molecadinha adorou. E aconteceu o seguinte, e teve algumas crianças que, chegaram depois, queriam ter participado, não deu, enfim. Então nós vamos fazer esse ano, a gente vai organizar, né, ainda um embriãozinho, primeiro ano, nós vamos fazer o Desafio dos Piás. Se chama o Desafio dos Piás. O que é isso? Entre o desafio ele são 3 baterias, como eu falei, a primeira, a segunda e a terceira bateria. Entre a primeira e a segunda bateria e entre a segunda e a terceira sempre tem uma lacuna ali, um tempinho, porque a organização, a mesa de controle fica batendo os tempos, fazendo todas as checagens para não ter nenhuma injustiça ali, nenhum erro. Nesse período ali que a gente fica checando os tempos, nesse período nós vamos fazer, entre a primeira e a segunda bateria, a disputa do Desafio dos Piás Sub-10. Então, as crianças até 10 anos vão poder participar, né, nessa primeira bateria. E entre a segunda e a terceira, nós vamos fazer a disputa do Sub-15. Então, já a molecadinha maior, que até os 15 anos, vai poder participar dessa segunda bateria. E são trechos ali um pouquinho diferentes, né? Os até Sub-10 sobem a rampa de concreto até o totem, e o Sub-15 vai fazer a rampa e mais o trecho do pasto, o chamado pasto cruel. Então, eles terminando o pasto, acabou. Eu acho que vai ser... A gente já tem alguns atletinhas aí confirmados, né? Os atletas piás confirmados, já tem alguns, mas temos ainda vagas, então tenho certeza que são poucas vagas também, acho que vai ser legal. E só para complementar, e que é muito bacana, assim, eu queria deixar registrado isso, nós temos alguns apoios lá no desafio, né? Não são patrocínios, a gente não... O desafio não tem nenhum tipo de arrecadação, né, financeira, não existe nenhuma cobrança de nenhuma parte, não existe nenhum patrocínio com dinheiro, né, nada. Nós não temos nenhuma arrecadação. Todas as despesas que são geradas pelo desafio são pagas pela pessoa da organização. Se cotiza, cada um ajuda de uma forma. Algumas empresas doam algumas coisas, participam, né? Como, por exemplo, o seguro da MySafe, posso falar a marca, claro, né? O seguro dos atletas e do staff durante o período do dia, né? Do desafio, a MySafe dá o seguro, então o pessoal está coberto. Nós temos também o apoio da Prefeitura de São Bento em alguns pontos ali que nos ajuda. Não é à toa que a gente tem a pulseira aqui da MySafe. Está aqui, aí, exatamente. Nós temos alguns apoios ali que têm nos ajudado bastante. Mas esse ano, para o Desafio dos Piás, que é muito bacana, a UTMB e a La Mission Brasil vão participar, assim, dando digamos, uma motivada a mais, uma motivação a mais para a molecada. Então, assim, o primeiro colocado, feminino e masculino, de cada uma das categorias, sub-10 sub-15, vão ganhar uma inscrição para a La Mission Brasil, né? Que já é bacana porque já é um estímulo também para dar um passinho à frente, né? Ir um pouquinho à frente lá e participar de uma prova. E também uma premiação da UTMB, que também vai ser dada para também o vencedor masculino e feminino de cada uma dessas categorias. Então, a UTMB também vai dar uma premiação e a La Mission Brasil também. Essas duas provas, que são provas reconhecidas, consagradas aí no nosso cenário, estão motivando aí, incentivando essa turma nova, essa turma que está entrando no esporte, né, para que eles se animem e continuem aí. A gente vai investindo nas novas gerações do trail. Muito bom. Estou aqui pensando lá para 2026, próximo desafio, Deus me livre. Tem um rapaz bom para eu indicar para o seu Beija, lá de Portugal, o Quinho. É
É um cara que Olha. veste a camisa da montanha. Então, acho que se o seu Beija convidar, ele pode... Bacana. É um cara que tem o espírito do desafio. do desafio, sim. Interessante. É um brasileiro que está sempre ali vestindo a camisa da montanha, então isso é importante, né? Já levarei esse nome para o seu Beija e acredito que ele vai concordar com você. A gente já faz com antecedência o convite para ele. Eu participar. conheço o seu Beija e sei como que é a exigência dele. Exatamente. Ali, então a gente procura indicar essas pessoas aí, né? Perfeito. Ô, João, nós estávamos em agosto, viemos para março. Como aqui não tem regra, vamos para junho. Vamos para junho. Vamos para o frio agora. Vamos para o inverno. Vamos para o inverno. Vamos para o inverno. Maldição do corpo seco. Tá. Premiação em dinheiro. E eu vou bater aquele recorde lá. 18 loopings só no... É 18 porque quem bateu os 18 foi o Celinho, né? Ah, mas isso aí não corre. Foi o Celinho. Não, Ele não corre? corre muito. Não corre muito. E tem uma explicação. Porque ele foi, assim, foi pouco, né? Fez poucas voltas. Ele, no dia da prova mesmo, da noite, né? Porque a largada é meia-noite. Meia-noite de sexta para sábado, no solstício de inverno. Então, é a noite mais longa do ano. O pessoal larga meia-noite ali na trilha Deus me livre. Assim, correndo o risco de encontrar o corpo seco na trilha. E o Celinho chegou para a prova, assim, bastante cedo lá, chegou, tal, ficamos conversando. E ele falou que naquele dia ele tinha trabalhado muito, que ele estava meio cansado. Eita. Então, realmente, eu entendo até porque que ele só fez 18. Né? Fez 18 e parou também, eu acho que era 11 horas da manhã, ele poderia ir até o meio-dia. Ele parou, disse, não vou mais, tá bom, encerrou. Então, realmente foi fraquinho, viu? Nesse ano aí, o Celinho estava Daria para ter feito 20. Daria para ter feito 20. Sabe que esse ano agora, porque assim, como é que funciona lá a maldição do corpo seco? Para ser finisher, masculino, tá? Para ser finisher, o atleta tem que fazer 15 loopings em 12 horas. 15 loopings em 12 horas. Para ganhar daí finisher, 15 loopings, ele ganha medalha. Se ele for campeão, né, e fizer 18 loopings, se o campeão, né, tiver feito 18 loopings ou mais, ele ganha uma premiação em dinheiro. E esse ano, a prova ela tem o apoio da Expedition. Né? E eu gostaria, inclusive, de fazer sublinhar essa marca que ela realmente tem apoiado muito, né? Ela entrou, uma marca nacional, que tem os equipamentos fantásticos, acabou de lançar um bastão que eu tive a oportunidade de testar nesse final de semana. Olha, me apaixonei assim, pelo bastão de corrida. Lembra muito aí, eu acho que muito parecido, muito similar ali com uma outra marca europeia que custa o dobro do valor da Expedition, né? E, gostei demais. Então, eles têm mochila para corrida, né, em montanha, excelente. Também tem diversos equipamentos. E eles estão apoiando tanto o Desafio Paisé, aqui em São Paulo, tanto é que o Desafio Paisé se chama Expedition Paisé, né? Eles realmente entraram como grandes parceiros e o diretor da prova, o diretor da empresa, né? Também ele é corredor, ele é da montanha, ele é frequentador do Jaraguá, como a gente, né? Tá sempre lá também. E lá em São Bento, na Maldição do Corpo Seco, eles são apoiadores desde a edição do ano passado e eles dobraram a aposta, né? Eles foram lá e botaram mais um valor para quem fizer 20. Então, por exemplo, o atleta que for campeão, fez 18, ele já tem uma premiação em dinheiro. Se ele estiver com tempo, estiver com perna e fizer 20, ele ganha a premiação dos 18 e ganha a premiação dos 20. Então, ele soma a premiação em dinheiro ali, além do troféu, da medalha, né? E o feminino também. Só que o feminino, para ser finisher, tem que ser 13 voltas, 13 loopings. Para ganhar a premiação em dinheiro, o campeão tem que fazer 15. Né? E para ganhar a premiação da Expedition, tem que fazer 18. Também soma as duas premiações ali. Então tem mais isso, tem a premiação em dinheiro e tem mais a premiação da Expedition. Tem a premiação da prova e mais a premiação da Expedition. Então
tem, digamos, um bom incentivo para fazer essa marca aí de 20, né, no caso do masculino, e 18 no caso do feminino. O problema, Zulu, o problema é o seguinte, é que esse ano que passou foi difícil da galera fazer as voltas necessárias para ser finisher. Teve só 30% de finish, de pessoas que... Teve só 30% de finish. Dificílimo. Uma prova com 6.300 de positivo é a mais difícil do Brasil. Isso porque foram 18, né? Se for 20, a gente vai bater no 7.000. 7.000 de No positivo 7.000. não existe No isso 7.000. Não, em 12 horas. Pô, pensa que é o seguinte, são 12 horas. O Célio fez em menos, o Célio fez em 11, porque ele parou antes, porque... O que ele fez? A gente brincou ali, mas é uma coisa que o Célio fez que está certo. Ele fez 11 voltas, completou 18, fez 11 horas de prova, né? Completou 18 voltas, já tinha volta suficiente para premiação em dinheiro, chegou na mesa de controle e perguntou assim, e ele não precisava perguntar, ele viu, porque os atletas se encontram o tempo todo, é um looping, e eles passam lado a lado o tempo todo, hora subindo, hora descendo, hora um ultrapassando o outro. E ele sabia que o segundo colocado não teria condições de batê-lo até o meio-dia, que era o horário que a prova terminaria. O que ele fez? Ele disse assim, 11 horas, parei. Ele pode parar, ele tem essa possibilidade de parar. E aí ele parou. E ele fez 6.300 de ganho. Então, imaginem, 11 horas, 6.300 de ganho, sem 1 metro, você conhece lá, sem 1 metro de plano, né? Você está o tempo todo subindo, descendo. Fazendo força para subir, fazendo força para descer. É uma característica de prova. Eu acabei de encontrar um atleta que fez a prova e foi finisher ano passado lá. Inclusive, encontrei ele no Pico do Jaraguá. E o atleta me falou, no final de semana, não esse que passou no anterior, ele falou, olha, para mim, é a prova mais dura que eu já fiz na minha vida. Isso que ele foi finisher, não é que ele ganhou a prova. Ele falou, é a prova mais dura que eu já fiz na minha vida. Física e mentalmente, porque você fica... Imagina uma prova de pista de 12 horas, já é duro. Mas imagina uma prova que não é pista, é 12 horas, você fica num looping na mesma trilha. Esse é o desafio. Você tem as 6 primeiras horas à noite e, posteriormente, 6 horas durante o dia, né? Que acaba meio-dia. Então, tem várias características dessa prova que ela demanda, Zulu, uma estratégia muito detalhada. E eu, assim, como é um número reduzido de atletas, né, no máximo 50, eu conversei com quase todos os atletas antes da prova. E o pessoal me falava, eu vou fazer isso, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu vou fazer isso e tal. E quem teve estratégia detalhada e botou em prática essa estratégia foi finisher. Então, assim, é uma prova para você... Não adianta você estar bem preparado fisicamente. Se você não fizer com estratégia... Porque tem algumas pegadinhas. Você passa a cada 3 quilômetros, você passa na base da prova, onde tem comida... hidratação, um fogão a lenha, a noite toda com a sopinha quente ali, café da manhã, se você quiser um ovo mexido tem, você tem a fisioterapia da Instituto Olimpo, que é parceira da prova, que dá uma assistência fantástica para os atletas lá, médica, se você tiver com alguma dificuldade, você senta ali e conversa com a médica que é do esporte, né? Que é a Luíse, que é corredora excelente, fantástica também, que é do Instituto Olimpo. Só que se você fizer ali parar e sentar para comer ou para conversar um pouquinho, já perdeu seu tempo, já era. E aí você acha que está bem, você fisicamente está bem, mas você se atrasou naquela sua parada, já era. Porém, se você não parar também não, já era. Então, ela é um quebra-cabeças para você encaixar certinho e conseguir terminar a prova, para ser finisher. Para buscar a premiação, é mais difícil ainda. Então, essa é a maldição do corpo seco, além do fato de que você pode corre o risco de a qualquer momento encontrar o corpo seco na trilha, né? Maravilha, eu estou aqui pensando e não queria estar na pele dos staffs. Não deve ser fácil. Você está convidado, se quiser trabalhar com a gente lá. Eu estou sabendo que eu fui convocado. Na verdade, eu nunca sou convidado assim. É convocado. Eu nunca tenho a opção de falar, eu posso pensar. Não, sempre convocado, sempre. Claro, a gente trabalha muito, porque você trabalha antes da prova e durante a noite toda você trabalha o tempo todo, né? Você não prega um olho um minuto, está o tempo todo ali acompanhando os atletas e a gente vai para a trilha e também está
o tempo todo trocando numa posição ou outra para acompanhar tudo que está acontecendo. Mas eu vou falar para você, foi uma experiência participando da organização fantástica. Fantástica porque você vê na frente do computador o tempo que cada atleta está levando, a evolução ou a involução, o quanto o atleta está caindo de rendimento. O quanto você vê, a cada volta você vê no rosto dele, no olhar dele. Você vê no computador o tempo que ele está levando. Quanto tempo ele levou para subir, quanto tempo ele levou para descer. Olha, ele está piorando a subida, está melhorando a descida. Não, ele está piorando a volta. O cara parou, comeu, subiu. Daqui a pouco começa a melhorar o tempo de volta. É fantástico, assim, para a gente que gosta de desempenho, de performance. São atletas, primeiro, é um detalhe importante, a maldição do corpo seco, a inscrição acontece posteriormente à aprovação de currículo. Tá? Ela não pode, você não consegue simplesmente fazer a inscrição e entrar. Você precisa ter a aprovação, o seu currículo aprovado. Então, os atletas que estão lá são atletas experientes em endurance. Atletas que têm experiência em montanha, em trilha e em provas longas. E você vê ali o desenvolvimento do que está para o bem e para o mal do que está acontecendo. É uma experiência fantástica, né? Eu achei assim, aprendi muito com essa prova, como atleta amador, né? Para levar para a minha experiência como treinos também, vendo o que eles passaram e vendo o que acontece lá e o quanto isso vai se desenvolvendo, assim, vai evoluindo. E não é uma coisa linear, né? Isso que é interessante. Você não vê um atleta que começa bem e vai piorando. Ou um atleta que começa de um jeito e acaba do mesmo jeito. Não, ele piora, ele melhora, ele piora, ele melhora. Ao longo das 12 horas é sensacional, é uma experiência fantástica. Eu não tenho dúvidas que é um grande evento, uma grande experiência para todos que estão ali participando. João, a gente teve em agosto, teve em março, junho, né? São grandes experiências ali para quem vai estar participando. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre um outro evento que você já faz um tempo, que ali é o projeto, né? O Ultra Ajudar. Como que funciona? Eu acho que é sempre importante, a gente sempre fala de acesso, né? Eu acho que quando a gente fala de pequenos eventos, a gente não está menosprezando, mas a gente tem que valorizar, apoiar, porque é a porta de entrada muitas vezes para que as pessoas tenham conhecimento da trilha, né? Porque ninguém começa correndo uma grande prova, principalmente pelo valor que precisa ser investido. Então a gente precisa valorizar esses pequenos eventos, esses pequenos produtores, vamos dizer assim, porque é o acesso e a experiência que a pessoa muitas vezes tem condições de estar, né? Então, ter ali um evento que não tem custo nenhum, que é o Deus Me Livre, ter um desafio do Paisé, que tem um custo, que não é um custo elevado, que muita gente vai poder ter acesso, né? Ali pelo menos 200 pessoas. A Maldição do Corpo Seco, que tem um custo também acessível, mas não é um desafio fácil, não é para iniciantes. Mas aí tem a questão também de ter esses projetos como Ultra Ajudar. Conta um pouco para a gente. Bom, essa é uma ótima pergunta, porque me permite primeiro falar que Ultra Ajudar ele é de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Felipe Ferrari, né? Que é o professor Felipe Ferrari, é preparador físico, faz parte da Sky, né? E está envolvido em vários projetos. É o meu parceiro, né? no Desafio Paisé, né? Estamos juntos nesse projeto. E o Ultra Ajudar é um projeto do Felipe Ferrari, né? Ele idealizou. Esse projeto, é um projeto que eu falo, que em algum momento nós vamos retomá-lo, porque nós fizemos várias edições. Ele fez primeira sozinho, depois ele me convidou para participar. E foi um orgulho ter participado disso, porque é um projeto que ele envolve o esporte e o ato de ajudar, né? A quem precisa. Então, a cada ano, o Ultra Ajudar ele definia uma entidade que estava precisando, né? Ou
sempre uma entidade, mas às vezes por uma questão financeira ou por uma questão de apoio mesmo, de colocar muitas vezes aquela entidade que presta um serviço assistencial e que estava necessitando entrar no radar da cidade, ser vista pela comunidade onde estava. E esse projeto ele envolvia esportes de ultra distância, né, ultra duração, endurance mesmo, então de bike e de corrida. Então o Felipe fazia parte da bike, né, de longo período de bike, fica pedalando, e eu e às vezes um atleta convidado, teve o Edmar Caetano de São Bento do Sapucaí, participou em 2 edições, a gente fazia parte da corrida. Então nós tivemos algumas edições assim de correr de uma cidade, Uberaba até Araxá, né? Nós tivemos durante 120 quilômetros correndo para ajudar o Hospital do Câncer de Araxá, que tinha aberto as portas, mas que estava com várias dificuldades de botar para funcionar. Nós auxiliamos também uma fazenda que auxiliava dependentes químicos, né? Que foi um projeto para mim assim inesquecível, que eu acho que mudou muito minha forma de ver muitas coisas e talvez eu tenha sido mais ajudado do que eu ajudei, mas foi um projeto fantástico. A gente ficou 34 horas em atividade, o Felipe pedalando daqui de São Paulo até o local, que era 570 quilômetros, e eu e o Edmar correndo, né? E um projeto que gerou ali de algumas pessoas que estavam em situação de dependência química, que se tornaram atletas, corredores, a partir daquela experiência que eles tiveram lá, que a gente proporcionou. Então, fantástico também. Tivemos outras ações também de 24 horas correndo para ajudar uma creche que precisava. E esse projeto, assim, eu sou apaixonado por ele porque ele envolvia 2 coisas, uma que realmente eu acho que todos nós, de alguma maneira, a gente precisa fazer, que é ajudar quem precisa, né, quem está em situação de risco, e esporte de longa duração, que é uma coisa que a gente ama também fazer. E dessa forma, o Felipe conseguiu criar um projeto que reunia as 2 coisas. Participei disso com muito orgulho, eu espero que um dia retome, né, que volte a acontecer novamente. Muito bom, João. Eu acho que é fundamental, né, a gente estender a mão e estar sempre conectado e ver a transformação, né, que a atividade física, que a corrida, que o esporte traz na vida das pessoas, uma mudança para sempre, né? Então acho que parabéns pela iniciativa sua, do Felipe, de todos os envolvidos, né? Nosso papo tá bom, tá muito bom, como sempre, né? Você demorou de vir aqui só porque teve no pá daqui, pá de lá, com o Lucas Martins e o Cleiton, né? Marcelo Cleiton. Fica mais difícil, você agora é organizador, milionário, porque você era bilionário, então... Sim, agora é milionário. Milionário, porque tá gastando, tá colocando dinheiro do bolso, né? Fala pra gente, João, quais os planos para o futuro, alguma novidade por aí? Tem mais... Eu tenho essa sensação que a sua cabeça está maquinando outras coisas aí, né? A gente tem março, junho, agosto. Eu acho que ele deve estar pensando ali, agosto, mês 8, acho que cabe alguma coisa aqui no mês 11, entre o mês 12, entre janeiro. Conta aí. Sabe que a minha esposa estava aqui assistindo, ela acabou de sair, né? Então pode contar. Não posso contar, eu poderia contar, porque assim, se eu falar em mais alguma prova, ela manda eu sair de casa. Porque realmente é uma coisa que faz parte, ela está ali nas caixinhas, né? A gente coloca as caixinhas aqui. Aqui é o trabalho que paga boleto, né? E aqui é o trabalho que dá prazer. Tudo isso que nós falamos aqui hoje, tudo isso, e mais os treinamentos, porque como eu gosto também de fazer provas e provas longas, o treinamento também toma muito tempo, né? Você sabe disso e a gente se dedica muito tempo para treinar todos os dias, você dedica parte do seu dia ali para se preparar para provas. Então tudo isso, o treino, o desafio Paisé, o Expedition Paisé, o desafio Deus Me Livre e a maldição do corpo seco, tá nessa caixinha do prazer, do hobby, das coisas que me dão prazer, que me
deixam felizes. Não que o trabalho não me deixe feliz, porque ajuda a pagar os boletos e a sustentar a família, né? Mas são caixinhas diferentes. Então, só que eu não posso pôr mais nada nessa caixinha. Agora eu tenho que olhar para outra caixinha também, tem que ter tempo para olhar para outra caixinha. Então, ideias, Zulu, aos montes, tem muitas ideias. Acho que muita coisa legal nessa mesma linha que dá para fazer. O Brasil é enorme, a gente tem, assim, essa nossa comunidade está crescendo muito. Tem muita coisa para ser feita, assim, coisas que eu fico olhando, assim, nossa, seria lindo. Mas também não dá, porque essa caixinha aqui eu tenho que dar atenção para ela e a gente, não, como eu falei lá no início da nossa conversa, não é uma coisa que eu faça para ganhar dinheiro, faço porque dá prazer, tá nessa caixinha do lado aqui, né? Então, por enquanto, vai continuar só nas ideias mesmo, não vamos tirar daqui, deixa ali quietinho. Maravilha, João. João, para quem nunca participou de um evento como esse que você tem organizado, o que esperar e qual recado você deixaria para essas pessoas? Bom, o que esperar para quem for participar de algum desses eventos que ainda não conhece, eu peço o seguinte, vá para viver o momento. Não vá simplesmente para largar e chegar, né? Viva a jornada de chegar, de conversar, seja aqui no Jaraguá em agosto, seja agora no dia 30 de março em São Bento do Sapucaí, seja na Maldição do Corpo Seco. Vá para viver a experiência, para chegar e conversar com o outro atleta, conversar com o pessoal da organização, que aqui em São Paulo, como é uma prova pouco maior, são 200 atletas, nós vão ter um número maior de pessoas para ajudar. Mas se você pegar o desafio Deus Me Livre e a Maldição do Corpo Seco, a totalidade do pessoal que está trabalhando ali na organização é atleta também. Então, chega mais cedo, bate um papo, conhece a pessoa, toma um café, coma uma broa de milho ou um pé de moleque no desafio Deus Me Livre, toma uma sopinha lá na Maldição do Corpo Seco, curta toda a experiência que nós estamos planejando para o desafio Paisé. Aproveite. Não é só chegar, aliás, largar e chegar e ir embora. Aproveite a experiência. Sinta. Respire. Sinta o cheiro. Sinta as cores. Veja as cores. Aproveite aquele momento. Isso é o que a gente tenta proporcionar momentos nesses eventos que seja para sentir, não para simplesmente passar por ele. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu daria para quem vai participar. Inclusive, só para complementar, que você não vá para correr. Se você quiser ir no desafio Deus Me Livre, é muito bem-vindo. Eu quero só ir lá assistir. Eu quero bater sino, bater palma, acompanhar, ver. É muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Nós queremos isso. Se você não pode estar em São Bento, acompanha pela internet, a gente vai ter umas entradas lá contando como está, participa, manda um recado para alguém, a gente na medida do possível vai passando. Na Maldição do Corpo Seco, se você quiser chegar à noite lá, se estiver por São Bento, também vão estar pelo Instagram, mas se estiver no local, chega lá, pode ir lá, dar um apoio para os atletas, bater um papo com a gente. E no Jaraguá, a mesma coisa, está em São Paulo, está próximo, não vai correr, vai lá, porque a experiência da chegada dos atletas lá no alto, na escada, a gente vai montar é uma chegada inesquecível. E inesquecível para quem estiver correndo, mas também vai ser inesquecível para quem estiver apoiando, dando seu apoio, sua motivação para quem estiver lá. Então, participe de alguma maneira. Participe. Isso é o que importa. É o que importa. Né? É o que vale a pena. Exatamente. Tá ali no meio do povão, da comunidade. Isso é bom demais. E o dia passa daquele jeito que a gente nem percebe. E guarda no coração e na memória para sempre. Ô, João, eu sou um cara que gosto de agradecer, de ser grato, né? Grato a você por ter nos apoiado desde sempre, né? E eu quero aqui presentear os meus ouvintes, quem está ouvindo esse episódio dia 25 de março, né? Sim. Já faltando aí 4 dias para a Indomit e 5 dias para o desafio Deus Me Livre. Sim.
Mas aí no dia 25 de março já tem 10 dias que a inscrição do desafio Expedition Paisé, pode ser que nesses 10 dias tenha esgotado as inscrições. Pode ser. E aí eu quero dar um presente para os meus ouvintes agora. Quem está ouvindo esse episódio vai comentar aqui no Spotify. Tá, né? Fechou. Vai comentar Desafio Expedition Paisé. Só Expedition Paisé. Só Expedition Paisé. Uhum. Vai participar de um sorteio para correr lá no dia 2 de agosto. Então, esse é um presente do Na Montanha para esses nossos ouvintes. Todo mês, quer dizer, todo mês não, todo episódio, João, quem estiver comentando no Spotify, né, seguindo e comentando, vai ganhar brindes, vai ganhar caneca, vai ter sorteio de inscrição, sorteio de livro, sorteio de camiseta. Já então, vou comentar agora, saindo daqui, vou começar a comentar também. Pô. Pode comentar à vontade, compartilhar para os seus amigos. Isso é importante para o crescimento do podcast, né? Para que mais pessoas venham conhecer. A gente investe tempo, investe dinheiro, mas a grande, vamos dizer assim, o glamour é ter essas pessoas ouvindo, falando do podcast, contando histórias como a sua, falando desses desafios. Eu acho que isso é a parte mais importante. Perfeito. Então, quem está ouvindo aí vai ter essa oportunidade de estar sendo presenteado sempre no podcast Na Montanha, com grandes parceiros, seja do Desafio Deus Me Livre, seja da Maldição do Corpo Seco, seja do Expedition Paisé, lá em agosto. Então é isso. João, quero agradecer você mais uma vez. Volte sempre, você sabe o caminho, né? Aqui você não é mais convidado, é host, é co-host. Isso aqui, quem manda é você. Eu não mando mais nada e deveria ter seguido a sua sugestão. Qual foi? Que era para fazer uma pergunta e ir embora e deixar com você. Se deixa. É isso aí mesmo. Faz a primeira pergunta que eu desenrolo. Ou enrolo, depende do ponto de vista. Mas esse é meu sonho de consumo. Muito obrigado, muito sucesso para você nesses seus desafios. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que se tem um legado que a gente que ama a montanha pode deixar, é colocar essas sementes e regando, né, e abraçando cada vez mais pessoas para que a nossa comunidade floresça cada vez mais. Muito obrigado, viu? Legal, Zulu. Eu que agradeço demais a oportunidade de poder falar disso que a gente gosta tanto, né? Por gostar tanto disso, a gente fala com gosto, né? Com amor mesmo e agradeço sempre quando tem uma oportunidade de poder desenvolver esses assuntos, esses temas aí. Legal, convidando todos a participar. Se quiserem conhecer mais, para quem não conhece, vai no Instagram da Maldição do Corpo Seco, que é @a Maldição do Corpo Seco, a Maldição do Corpo Seco. Desafio Deus Me Livre é Desafio Deus Me Livre e Expedition Paisé. Então, no Instagram lá tem todas as informações, algumas incompletas, né, Zulu, pelo que eu recebi hoje, uma crítica aí, mas já vamos corrigir. Mas, enfim, tá tudo lá. Qualquer dúvida, daí também pode mandar mensagem lá pelo próprio Instagram, a gente vai conversando, vai respondendo e convido a todos para estarem presentes em todas as provas aí, seja participando como atleta, como né, assistindo o evento em si, apoiando. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Conto assim, sempre que convidar eu venho. Você sabe que esses puxões de orelhas, né, porque são 2 orelhas, eles são importantes porque eu me lembro de um amigo chamado João Silveira, ali fazendo uma crítica construtiva, e sempre que a gente faz uma crítica construtiva é porque a gente quer ver aquela pessoa bem e melhor. Exatamente. E eu lembro da sua crítica construtiva. Você já percebeu que eu não cometi nenhuma vez aqui? Muito. Não, já percebo isso há muito tempo. Foi rápido. Foi rápido, aprendeu rapidíssimo. A crítica construtiva é justamente... Não, e a gente assiste em casa e a gente comenta, pô, mas tá bem, papo. Olha como tá bom, né? São os amigos que puxam a nossa orelha ali no momento. Então, isso é porque a gente quer o crescimento das pessoas. João,
Deixa também aí os apoiadores, né, dos seus eventos. Eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço. Legal. Eu vou citar todos de uma forma geral, não por evento em si, né, mas vou citar todos e são super importantes porque a gente não faz, por ser um evento pequeno, eventos pequenos, a gente depende muito desses apoios para a gente conseguir desenvolver. Então, quero agradecer mais uma vez a Expedition, né, que é essa marca nacional aí, que tem apoiado demais os nossos eventos. Como que é o nome do... Esqueci o nome do CEO lá. O Gustavo. Gustavo, parceiraço, atleta também, então gosta de montanha. Tem uma história parecida com a minha. Era escalador, virou corredor, está sempre na montanha, está sempre no Jaraguá. E super parceiro também, eu agradecer demais porque ele ajuda muito a botar esses eventos aí em pé. A ADV, né, fornecedora de confecção, camisetas, shorts, e tem uma linha fantástica também de produtos, também parceira nossa. Humberto. Nos eventos, o Humberto, né? A VEG Vida também, que vai estar com a gente lá na Maldição do Corpo Seco e também no Desafio Deus Me Livre. Né? A Mais Safe, que está em todos. A VEG Vida, eu experimentei as frutas secas, que delícia. Nossa, é muito bom. Que coisa maravilhosa, viu? Muito bom. Substitui gel, viu? Não, substitui doce. Eu que sou uma formiga, aquilo é uma maravilha. Então... Não, é inacreditável. Eu falo para ele, não é possível que não tenha açúcar. Não é possível. Não tem açúcar, né? A gente pensa assim, não é possível. Nossa, que coisa maravilhosa. O abacaxi, assim, tudo muito bom. Então... Ele vai estar lá com a gente também no Desafio e na Maldição do Corpo Seco. Né? Mas a gente vai acertar que até agosto ele vai estar também no Expedition Paisé. No Expedition Paisé, tem que estar, tem que estar aqui. Quem mais? Agradecer também na Montanha, que vai estar apoiando a gente, né? Também, desde o do início. Não vale nada. Não vale nada? Não, mas apoia, né? O importante é estar apoiando a gente. E também agradecer a STR, né? Você esquece essa aí. Nossa, STR. Do Sidney Miranda, treinador, que também dá um apoio fantástico para a gente. Fala pouco. Ele quase não fala, é uma pessoa super introvertida, mas ainda assim, às vezes a gente consegue, né, trocar uma ideia ali. Ele também não fala com os atletas, enfim. Você sabe que ele recusou esse podcast, né? Ele foi convidado umas 3 vezes não é possível para participar do podcast. Não é possível. Quando era mato, né? É bom. Agora talvez ele aceite, né? Mas agora ele vai esperar um pouco, né? Tá dando um gelo. A gente é escorpião, meio que vingativo. Tá certo. Então era isso, né? Bom, vamos contando aí com esses... A gente tem esses parceiros aí que são super importantes para nós, né? E só agradecer realmente o apoio de todos eles. É isso, João. Valeu mais uma vez. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Eu sou o Ailton Zulu e esse foi o Na Montanha. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. House Whey, naturalmente melhor.